menos parte dele, porque pelo fato do turno ser diferente, tem gente da nossa equipe que está trabalhando e infelizmente não pôde vir. Mas cada um fez sua parte e a gente vai fazer uma boa apresentação para vocês. O tema que a gente ficou responsável foi a questão da Era Vargas. Uma era, com o nome de uma pessoa, um ícone muito importante. E vamos lá. O nosso seminário está dividido em 3 tópicos. Bloco 1, Bloco 2 e Bloco 3. E cada um está com um dos governos de Vargas. O primeiro é o governo provisório. O governo provisório já fala, é algo provisório, algo que deveria durar pouco tempo. Mas na prática não foi bem assim, durou bem mais tempo. Ele deveria durar só enquanto a democratização iria adiante, mas ele enrolou mais um bocado, cerca de 4 anos. E para a gente entender o que ele fez nesse governo, é interessante a gente saber seus antecedentes. Porque como foi que Titio Getúlio chegou ao poder se ele não foi eleito? O antecedente disso era a República Oligárquica. A República Oligárquica era o revezamento de poder entre Minas Gerais, representado pelo leite, e São Paulo, representado pelo café. E todo ano, quer dizer, todo ano não, mas em cada mandato era revezado esse poder. Certo mandato era de São Paulo, certo mandato era de Minas Gerais. Mas teve um acontecimento tanto quanto inusitado. São Paulo acabou por eleger 2 vezes o candidato, ou seja, 2 vezes São Paulo. E isso deixou Minas irado, porque era a vez deles. Então, eles acabaram descumprindo o seu trato. Então, Getúlio se candidatou. Mas ele ganhou? Não ganhou não, perdeu. Porque São Paulo tinha o maior colégio eleitoral e tinha grande influência. Então, não tinha nem como Titio Getúlio chegar ao poder. Mas ele chegou no poder como? Infelizmente, ou felizmente, o seu vice foi assassinado. E ele viu isso como um pretexto para falar que isso foi um golpe, isso foi um atentado de São Paulo ao seu mandato. Então, por meio de um golpe, ele chegou ao poder. Aí temos o início da Era Vargas e o primeiro bloco, governo provisório. A sua primeira medida, e uma das principais, foi a questão de anular a Constituição de 1891. A partir do momento que ele anula a Constituição, ele se dá muito bem, porque é a Constituição que definiu os limites do seu poder. E se não tem Constituição, seu poder é sem freio. A segunda medida que ele fez foi tentar centralizar cada vez mais os poderes. Como eu já disse, ele acabou com a Constituição, os seus poderes são cada vez mais fortes. Ele foi centralizando isso. A primeira medida que ele tomou, depois de anular a Constituição, foi a questão dos interventores, que ele escolheu para cada estado, diminuindo o poder que cada estado exercia e tirando os governadores, que agora quem ia ter eram os interventores, que Vargas escolheu a dele. A segunda coisa que aconteceu foi, a terceira no caso, foi a crise econômica. Um dos antecedentes, também que eu não acabei citando, da República Oligárquica, foi a crise de 29, o crack da Bolsa de Valores. O Brasil estava bem lascado economicamente. E para quem não sabe, nessa época, o Brasil era monocultor, praticamente, majoritariamente, e ele dependia muito do café. E o café, o preço no mercado internacional estava cada vez pior. O preço estava diminuindo. E Getúlio fez uma medida que poucos fariam. Primeiro, ele criou o Ministério do Café. E segundo, ele comprou 14 milhões de sacas de café. E o que ele fez? Ele vendeu? Não. Ele estocou? Também. Mas depois ele queimou. Com um baita de desperdício, mas ele queimou. Por quê? Essa foi uma medida para que o pouco café que sobrou no mercado fosse valorizado. Afinal, a lei da oferta e demanda, quanto menos eu tiver, mais caro vai ser. E isso deu certo. Acabou por meio de... Não foi um grande salto na economia, mas ele deixou estável. Então, o café no Brasil, pelo fato de ele ser um pouco monocultor, ele acabou salvando, sim, a questão da agricultura no Brasil. E conseguiu estabilizar a crise econômica. Depois, ele ficou conhecido também devido às suas políticas trabalhistas. Para quem não sabe, no Brasil tinha vários sindicatos. Sindicatos de cada setor. Poderia ter 10 sindicatos da indústria têxtil, 10 sindicatos da indústria farmacêutica. E isso era tanto quanto uma confusão. E ele deu um jeito nisso. Ele falou o seguinte: agora vai ter somente um sindicato de cada um, e os demais sindicatos de cada setor que não forem agregados ao Ministério do Trabalho vão ser considerados ilegais. E foi isso. Isso foi uma relação de amor e ódio com os sindicatos, porque eles ganhavam, mas também perdiam. O sindicato perdia a sua autonomia,
Porque a partir desse momento, alguém do governo estaria lá, nas suas discussões e nas suas conversas no sindicato. E, por outro lado, o sindicato virava único, afinal só poderia ter ele no poder, e os demais eram considerados ilegais. Além disso, ele ganhava o apoio do governo. Afinal, se eu tenho um órgão do governo, eu estou seguindo as leis direitinho, não tem como o policial, alguém invadir meu departamento se eu sou protegido pela lei. Então, isso foi algo fenomenal que ele fez e acabou unindo o útil ao agradável. O sistema que Vargas seguia era o corporativismo. Às vezes eu prendo a língua, mas já sai. É um sistema quanto bem difícil de explicar, porque é um pouco complexo. Mas, em poucas palavras, a gente poderia dizer que seria o poder legislativo, o poder legislativo dividido em vários setores do governo, que ele ia escolher. Ou seja, eu vou dar para essa camada social determinado poder, eu vou dar poder para essa determinada sociedade. Mas para quê? Em vários setores. Eu fiz isso para, na verdade, em vez de todos eles disputarem entre si o poder, agora eles vão dividir o poder entre si. Eles vão lutar em prol de uma única causa e, eventualmente, a harmonia social seria alcançada. Então, essa ideia é um tanto utópica, mas, de certo modo, apesar de ser bem utopia, mas deu muito certo. As sociedades não chegaram à harmonia total, mas conseguiram sim construir uma sociedade com poucos conflitos. Depois, o sistema em que os trabalhistas estavam sendo supostos por Vargas ficou conhecido como sindicalismo de pelego. Pelego, que a gente conhece, é um panozinho que a gente coloca embaixo da sela do cavalo para evitar que a pessoa que está em cima acabe se machucando e, eventualmente, acaba evitando que o cavalo acabe tendo alguma rasura e evita o peso do humano sobre o cavalo. E isso se assemelha, ficou chamado de porque isso se assemelha à relação do trabalhador. Porque o trabalhador achava, eu estou defendendo minha causa, estou me dando bem. Mas mal sabia ele que nesse sistema, o cara que saía ganhando era o cara que era detentor da mão de obra do trabalhador. Porque ele sempre saía ganhando essa relação. Entendeu? E, por fim, a Comissão Verificadora dos Poderes. Era o seguinte, o Vargas, além de todas essas medidas, ele fez algo que deixou São Paulo tanto quanto com raiva. Ele parou, ele extinguiu a Comissão Verificadora dos Poderes e agora estabeleceu a Justiça Eleitoral. Por que isso? Antes, o voto era aberto. Se o voto é aberto, eu vou saber quem tu votou, eu posso te ameaçar, eu posso fazer fraudes. Tanto é que a gente tem um exemplo lá na República Oligárquica, a questão do voto de Cabresto. E agora, o sinal é o seguinte, a Comissão Verificadora de Poderes, se o candidato que não era apoiado pelos políticos ganhassem, a comissão falava o seguinte, esse cara fraudou essa eleição. E por mais que ele tenha ganhado justamente, ele acabava perdendo seu mandato e quem tinha o apoio dos outros políticos acabava sendo eleito. Porque a comissão que foi feita para acabar com a fraude era a própria que fazia a fraude para o político que os governantes escolheram serem eleitos. E a partir do momento que ele colocou a justiça eleitoral, isso acabou. Quem estava responsável, e agora a justiça seria justa, o voto seria justo, e o voto seria fechado. Além de todas essas medidas que ele falou com relação à política e com relação à justiça eleitoral, ele fez uma grande conquista para as mulheres. O voto feminino foi aprovado. E quando a gente lembrar do voto feminino, é bom a gente lembrar de uma pessoa que participou diretamente disso. Uma mulher que raramente é tocada nos livros, mas é bom a gente saber dela, que foi a Carlota de Queiroz. Ela foi a primeira mulher eleita em algum cargo político no Brasil. E ela participou diretamente da construção da Constituição. Constituição essa que aprovava, sim, o voto da mulher. E a gente tem todas essas medidas que o Getúlio foi fazendo ao longo dessa trajetória, deixou uma galerinha muito com raiva. Essa galerinha era a galera de São Paulo. Porque no momento que ele estava no poder, que era para estar no poder pelo voto do povo, né? Não o povo assim, mas muitas fraudes, enfim, era um presidente de São Paulo. E ele roubou.
Ele simplesmente deu o golpe e estava no poder. Então isso já deixou a galera de São Paulo com raiva. Mas o que deixou mais ir além foi o seguinte: em São Paulo se concentrava a elite, os burgueses, etc. E a partir do momento que o Getúlio passou a dar direito aos trabalhadores, ajudar a classe mais inferior a tentar ter alguma ascensão social, eles ficaram com raiva porque a burguesia acabava não ganhando nada com isso. E eles deram jeito de fazer a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Mas para isso, eles precisavam de um argumento, eles precisavam bater de frente com o governo de Getúlio. Eles conseguiram um argumento, né? Foi a primeira revolta armada de São Paulo, foi bastante interessante. Eles usaram armas, confronto pesado e acabou tendo mortes. Mortes essas, que ficou a sigla MMDC, foi alguns estudantes